Olá, estamos no ar com Pode Falar. Pode Falar hoje recebe o deputado federal Messias Donato, deputado federal de Cariacica, deputado federal do Espírito Santo. Messias, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu irmão. Obrigado eu, Marcel, obrigado a todos aqueles que acompanham o Pode Falar, que é sucesso. É sucesso do Espírito Santo e no Brasil. Está diante de você que é uma fera, né? Assim, um monstro, uma pessoa que tem uma folha de serviço prestada ao Estado do Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória. No Brasil, você é um líder, um comunicador, apresentador, diretor que inspira muita gente no Brasil afora. Obrigado, Messias. E você é um gentleman. É, Messias, primeiro, deixar registrado que essa camisa aqui, Equilíbrio, eu fiz questão de vesti-la hoje em sua homenagem, mesmo porque você se conduz na Câmara Federal de forma equilibrada e, na minha visão, é isso que o país está precisando. Esse deveria ser o presente do país e deve ser o futuro do nosso Brasil. Messias, vamos começar a falar um pouquinho lá de trás. Você, filho adotivo, né? Foi adotado por uma família de Cariacica. Conta um pouquinho da sua história para nós. É verdade, Marcel. Teve uma infância É uma difícil, né? infância difícil. É interessante que a gente tem pessoas que ficam se procrastinando, né? E sofrendo porque teve uma infância difícil e, enfim, se autoflagelizando, né? No nosso caso, meu pai foi embora muito cedo de casa, né? Quando eu ainda menos de 2 anos de idade. E, enfim, né? Separou da minha mãe, uma infância complicada. Anos depois, né? Eu fui adotado por uma família, né? De Cariacica, a Dona Helena, o seu Tião Martins, Dona Helena em memória. E dali para frente a gente começou, né, ter oportunidade, uma nova história, não perdendo, claro, os laços, né, com a família biológica, com os meus irmãos, mas tendo um novo lar, né, tendo uma nova família para também ser inserido. Mas uma infância difícil, uma infância de vender chup-chup, uma infância de ver minha mãe biológica fazer, né, a dona Silvani fazendo ali os chup-chup e colocando na geladeira, e aí eu ter que estudava pela manhã e a parte da tarde e ter com muita alegria de vender. Vendia ali, né, 60, 70 chup-chup no final do dia para prestar conta, e prestava conta, e aí nós íamos para o supermercado, ela comprava mais matéria-prima, mas para além disso, comprava também um pacotinho de arroz, uma carne no açougue para fazer a janta daquela noite. Então, o Então, Messias criança já ajudava no sustento em casa. já ajudava no orçamento doméstico. E isso me fez muito bem, sabe, Marcel? Me fez um homem que sou hoje, que Forja valores, princípios. princípio, assim, eu acho que um deles é a empatia, né? Eu respeito e convivo com todas as pessoas, compreendendo a sua história, né? Compreendendo as suas origens. Então, assim, isso é importante quando você tem empatia, você se coloca no lugar do outro e certamente você convive e se torna um ser humano melhor. E a igreja presente na sua vida desde lá de trás, Messias? Desde 12 anos de idade, né, nós tivemos essa semana uma sessão solene alusiva aos 100 anos, né, da Igreja Quadrangular no mundo, aos 72 anos no Brasil e 60 anos na capital secreta, né, que é Cachoeira do Itapemirim, e foi assim algo muito legal. E ali eu pude relembrar um pouco, né, quando eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular com 12 anos de idade. Nunca havia colocado os pés em nenhuma igreja evangélica antes, e também não fui batizado quando criança na Igreja Católica, quando recém-nascido, essa coisa toda. Mas quando eu coloquei os pés, né, na primeira igreja evangélica, que foi a Igreja Quadrangular, eu senti uma paz, uma alegria muito grande. No meu coração foi invadido por um sentimento que nunca antes eu havia, embora seja ali um pré-adolescente, antes eu não tinha sentido uma alegria daquela. Voltei na quarta e retornei no domingo, e quando é comum, né, os pastores fazerem apelo, tal,
E eu fui lá na frente chorando e senti uma alegria muito grande. E se passaram 35 anos, hoje com Aí 47, você foi evoluindo dentro da igreja, ali você trabalhando, foi ordenado pastor. isso, nos departamentos ali. Eu lembro que eu me converti em um Você período. chegou a pastorear a igreja, Sim, não? sim. Eu me converti em um período que era o período da Semana Santa. Então, quando Aham, o pessoal me identificou, porque a Igreja Quadrangular, se você chega, as pessoas identificam um talento aham. e já te inserem em um grupo, em um ministério. E aí eles falaram, "Ó, você tem que ir para o grupo de teatro, o cabelo era um pouquinho maior e você Aham. vai fazer o papel de Jesus." E foi na Semana Santa. E dali, né, assim, liderança de jovens, né, de coordenador regional, e sempre fui muito atuante na igreja, em todos os departamentos, até o meu pastor, na ocasião, ele compreender que a gente possuía um talento, e me Uhum. mandou para o seminário e saí dali aos 22 anos, e de lá para Você chegou cá, a fazer seminário, fiz então? seminário, e de lá para cá, Formado em teologia. também em teologia, em ciências da religião, pela FAESA, e também mestre em psicanálise. Mas é interessante que eu já saí dali, né, para Uhum. assumir uma primeira obra, plantar. Então, nós plantamos igrejas em Cariacica, em Santa Leopoldina, em diversos bairros da cidade. Uhum. Fiquei um tempo, né, 15 anos em Vila Melo, depois recebi um convite, né, da presidente, a pastora Dolores, Uhum. e hoje superintendente e pastor em Jardim América, lá na Rua Canadá, número 128. Messias, e a política, Messias? Como é que a política entrou na sua vida? A política é a grande ferramenta, talvez a única ferramenta, genuinamente falando, capaz de alcançar as pessoas, né, com políticas públicas e transformar a vida dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida. Você, naturalmente, dentro da igreja, né, você desenvolve esse amor pelo ser humano, né, você tem um olhar diferenciado, você tem um olhar diferente, querendo que as pessoas vivam melhor, né? Certamente isso te motivou Motivou muito, muito. a migrar para a política para alcançar as pessoas e mudar a vida das pessoas. Como é que foi isso, Messias? Marcel, a medicina é algo assim que chama, né, a Aham. atenção da gente, assim. Você, você ser médico, você salvar vidas, você ter aquele ofício, aquele sacerdócio que é de exercer a medicina. O Uhum. meu sonho é ser médico. Ainda não consegui fazer o curso de medicina, ainda, mas serei médico no futuro. Porque tudo que eu sonhei na vida, Esse sonho eu não conhecia. Deus me deu. Tudo que eu Aham. sonhei, tudo que eu pedi a Deus Inclusive, e trabalhei, inclusive a sua própria eleição para deputado federal você considera um é um milagre, né? milagre. Mas assim, falando da medicina, a medicina ela cuida das pessoas. E eu sempre tive e tenho esse sonho de ser médico. E quando no seminário eu vi que eu poderia também cuidar de pessoas, né? Eu Uhum. poderia O médico da alma, né? cuidar de pessoas em uma outra área. As pessoas elas estão fragilizadas, as pessoas elas estão doentes, as pessoas estão sofrendo, né, de problemas psicossomáticos. Estamos inclusive no Setembro Uhum. Amarelo, né, um mês que alerta aí Uhum. essa guerra aí contra o suicídio. Mas assim, as pessoas elas estão depressivas, elas estão vivendo aflitas, Uhum. e as ferramentas espirituais traz um alento para essas pessoas, né? E Uhum. eu pude entender que enquanto não curso a medicina, que é um sonho, né, você está, quanto líder espiritual, quanto pastor, Uhum. você consegue ajudar as Uhum. pessoas, né? E é isso, né? O sacerdócio pastoral, você faz um diagnóstico e cuida da alma das pessoas, você cuida Uhum. de indivíduos, a sua palavra ela muda destino, né? Por isso que o pastor, o líder espiritual, ele tem que ter muita habilidade, tem que ter muito temor a Deus com o que fala com as pessoas, porque às vezes uma palavra que você direciona para alguém pode mudar a história daquela vida. Então, hoje eu compreendo que ser pastor, ser sacerdócio, é você também ser clínico da alma. E essa sensibilidade foi o que te levou para a política? Foi o que me levou. Foi o que me levou. Cuidar de pessoas, né? No sacerdócio, você cuida da alma. Na política, você utiliza o bom instrumento
para poder transformar a comunidade, transformar a cidade, transformar o Estado e dialogar não só com o grupo que você faz parte, mas também falar um pouquinho fora da bolha, né? Fazer com que as pessoas conheçam também aquilo que você acredita. E a política é isso, cada um defende aquilo que acredita. E, Messias, você foi vereador em Cariacica. Eu fui vereador. Um mandato? Eu fui vereador, disputei a primeira eleição em 2008. Aham. A eleição de vereador é uma eleição difícil demais, gente. Já conhecia o Clério nessa época? Eu conhecia Euclério, nós somos da mesma instituição. Euclério, um advogado brilhante, né, na área obreira, na área trabalhista, e nós nos conhecíamos. E aí, em 2008, eu disputei a primeira eleição, era muito conhecido, coordenador de jovens, auxiliava todo mundo, né, ali em Cariacica. Bem articulado? Articulado. Falei, não, assim, nós vamos pocar, vamos ganhar a eleição e tal. E aí abre as urnas, nós tivemos 1.662 votos. Falei, gente, cadê os votos? Né? É uma eleição muito difícil, porque você deixa, né, deixa um voto certo aqui, né, na casa da Dona Maria, que é sua amiga, mas o filho dela é casado com a Luana, que o pai é candidato a vereador. Então, a eleição de vereador... Aquilo que você deixou certo aqui, no dia seguinte já não está certo. Exatamente. Mas eu fiquei como suplente e em 2012 nós disputamos novamente e fomos o 7º mais votado da cidade, com 2.485 votos. Foi Sempre defendendo pautas e valores voltados Exatamente, ao Marcelo. bem-estar da família. A vida é isso, cada um defende aquilo que acredita. E a nossa pauta foi essa, defesa da vida, dos valores cristãos, defesa da família, segundo a ideologia de Gênesis, né? Criou Deus homem e mulher, né? A própria Constituição reconhece, né, o casamento, né, de homem e mulher, e é isso que a gente defende no Congresso Nacional hoje, quanto deputado federal. Mas naquele tempo, né, nós também já deixamos um pouco da nossa digital, né, com a possibilidade de banheiros compartilhados, naquela ocasião, da ideologia de gênero, e aí eu presidi a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, e foi uma loucura naquele tempo, mas hoje, o que a gente falava lá em 2012, nós estamos em 2023, as pautas elas têm sido assim, muito atual hoje no Congresso Nacional. Aí, Messias, você, trabalhando com o Euclério, você trabalhou com o Euclério na Assembleia também? Eu trabalhei, eu fui assessor hoje do prefeito Euclério Sampaio, mas na época Ele era deputado estadual. Abrindo um parênteses, Marcelo, para falar um pouco do seu amigo, se você me permite. Claro. Euclério é um líder, é um líder diferenciado. Euclério não é o líder eucalipto. O que é? Paizão Euclério. O que é o líder eucalipto? É aquele que todos que estão na sua volta morrem. Não cresce. Você já viu o eucalipto como que é? Né? Assim, tem umas tudo seco em tudo volta. Seco em volta, porque é proibido crescer, é proibido sonhar, né? É proibido brotar, é proibido ter vida na sua volta, porque só o eucalipto se destaca. Euclério, não. Euclério é aquela árvore, né, que produz muitos frutos e quem está ao lado dele cresce. Né? Assim, hoje, o presidente da Câmara foi assessor de Euclério, Lelo Couto, né, presidente da Câmara de Cariacica, Renato Machado, ex-vendedor de amendoim, assim como ele gosta de ser chamado. Um abraço para o Renatinho, meu amigo. Pois é, vereador pelo 2º mandato em Cariacica. O Denil Silva trabalhou com o Euclério lá, hoje deputado estadual. Meu amigo e irmão, doutor Vitor, hoje deputado federal, passou também ali pelo gabinete de Euclério e nós estamos na Câmara Federal. Então, Euclério revela talentos e quem está ao seu lado cresce. O jeito Euclério de ser. Euclério, ó, um grande abraço. Eu até falei outro dia, quando o Euclério deu aumento para todos os servidores lá na Prefeitura de Cariacica, eu chamei o Euclério de paizão. Paizão Euclério. Mas, Messias, trabalhou como assessor, né, do Euclério, enquanto Euclério estava como deputado estadual, né, na Assembleia. Euclério venceu a eleição para prefeito, você ali como braço direito, braço esquerdo, né? Esse ele que fala. Homem de confiança. De repente, você decide lançar o nome para deputado federal. Euclério, certamente, com o trabalho que já vinha desenvolvendo na prefeitura, um trabalho extraordinário, né? Quem ama, cuida, né?
te estendeu a mão e vocês caminharam juntos, e você mesmo diz, né, através de um milagre, você É verdade. hoje na Câmara Federal. Vamos falar sobre o seu mandato na Câmara Federal? Marcel, pode falar? À Ale- vontade. Interessante que Deus ele sempre tem um melhor para a vida da gente. Hoje, falando aqui para o telespectador que está acompanhando, hoje a gente está, quem sabe, dentro de casa, chorando porque não passou no vestibular, chorando porque fez um concurso e talvez a colocação não foi aquela que fez com que você fosse aprovado, chorando porque talvez nesse exato momento você não sabe onde está o seu filho, que saiu na última sexta-feira e não voltou até agora para casa. A gente chorando porque perdeu, né, perdeu os anéis, mas estão aqui os dedos. Os dedos estão em nossas mãos. E me sinto muito à vontade, nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Uhum. Né? A nossa eleição não era para federal, nossa eleição era para estadual. Né? Assim que o prefeito Euclério ganhou, né, a própria instituição, a base nossa, as pessoas reconheciam que poderia aquele momento ser o momento que iríamos disputar um espaço na Assembleia Legislativa. Assumir o legado do prefeito Euclério Sampaio, do deputado Euclério Sampaio, que sempre foi muito atuante. Talvez sim, porque também tinha outros atores importantes que iriam disputar a eleição para estadual. Mas ninguém ganha uma eleição sozinha. Euclério disputou com mais 14 candidaturas na cidade de Cariacica. Então, fez muitos acordos, empenhou palavra, né? E chegou um determinado momento que eu compreendi que o prefeito Euclério precisava cumprir com a sua palavra, como sempre cumpriu. Euclério tem uma marca de cumprir aquilo que fala, de cumprir palavras. Então, eu recuei, né, não na esperança de ser deputado federal, em nenhum momento passou isso na minha cabeça, mas confesso que naquele primeiro momento eu falei, puxa vida, né? Tá tudo certo, agora é a vez de estar na Assembleia Legislativa. Mas às vezes a gente fica brigando, né, com Deus porque o carrinho quebrou a roda, né, porque o picolé caiu no chão, e Deus, como diz a palavra dele, né, Efésios 3:20, ele tem infinitamente mais para nossas vidas. E foi isso que aconteceu. O grupo compreendeu, né, que o nosso nome poderia disputar uma vaga na Câmara Federal, e Euclério ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou, junto com a pastora Dolores, e aí criou esse movimento, né, que foi tomando as ruas de Cariacica. Foi uma eleição muito difícil, mas muito difícil mesmo, não tem eleição fácil, mas de cada 4 votos que eu tive, 3 foi em Cariacica. Euclério disse não para muita gente boa, para muitos amigos, para poder assumir, né, ali um compromisso com a cidade, não com o Messias, mas um compromisso com a cidade, porque ele compreendia que a cidade precisava ter um deputado, uma referência em Brasília, um deputado federal, uma referência lá em Brasília, para captar recursos, para estar junto com ele, Euclério queria ter uma embaixada em Brasília, e hoje tem, ele sabe disso, né, e Cariacica não fez um bem só para a cidade, mas para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil, porque quem acompanha o nosso mandato sabe as pautas que nós temos defendido lá, que vai muito além, tá, Marcel? Assim, a gente fala muito em recurso, em mais de 30 milhões de emenda, isso é consequência, tem que se cumprir, né? Assim, tem que se cumprir. Você tem feito né? um trabalho extraordinário. Mas para além disso, eu acho que quando você defende aquilo que é mais importante na sociedade, né, os capixabas se sentem muito representados pelo nosso mandato, sem falsa modéstia. Você faz um trabalho extraordinário na defesa das crianças. Fala Exatamente. um pouquinho sobre esse trabalho. Nós chegamos em fevereiro na Câmara Federal e tivemos o conhecimento que na USP havia cerca de 285 crianças que haviam feito transição de gênero no hospital federal. E assim, nós ficamos muito preocupados com isso, porque como assim, né? Se um adolescente ou um pré-adolescente comete um delito, a própria lei entende que ele não pode responder, né, por seus atos. Agora, como que esse menino que não pode responder criminalmente por um homicídio, mas ele é respeitado à vontade dele para trocar o sexo? Isso é um absurdo. Então, fomos dialogando, né, com os demais parlamentares, colhemos mais de 230 assinaturas e estamos agora na efetivação, né, de criar a nossa frente parlamentar contra a sexualização precoce
de crianças e adolescentes no Brasil. E, Messias, é CPI ou CPMI do MST? CPMI é quando é mista, Congresso, o Senado e Câmara. Mas A nossa é CPI. É CPI, É né? CPI. CPI. É CPI. Você retornou para a CPI? Conseguiu retornar para a CPI? A política tem isso, né? A gente estava nos bastidores falando um pouquinho sobre isso, sobre as tristezas, né, que a política produz. Essa foi uma delas, né? Porque estávamos inseridos, né? Eu acompanhava seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho. Você estava desenvolvendo um trabalho na CPI do fantástico. MST. É um movimento, é um braço da esquerda, é um braço do PT, o MST em todo o Brasil. Há mais de 39 anos, quase uma geração, aí, 40 anos, catequizando crianças, tem escolinhas, né, dos sem terrinhas. Nós entramos em em alguns acampamentos, nessas diligências que nós fizemos, e lá frases de Lenin, de Karl Marx, né, de Che Guevara e de tantos outros, né, líderes, né, comunistas. Ensinando crianças que entrar em propriedade privada é absolutamente normal. Isso não é, né, a Constituição não permite isso, né? Eu não posso olhar para uma propriedade privada que está produzindo e invadir ali com 500 famílias e depois colocar ali algumas lonas, voltar aos sábados para fazer um churrasco, e tudo que tem naquela propriedade, gado, toda a colheita, me apropriar daquilo ali e cobrar para poder liberar aquilo. Né? Então, tanto que agora, esse ano, em São Paulo, foi preso o líder deles, que é o Zé Rainha, né? Lá, né, a polícia de São Paulo foi uma polícia muito atuante, né, quando tanto a polícia civil quanto a polícia militar e prenderam, né, o Zé Rainha e foi condenado, inclusive, né, foi preso, ficou durante um período preso, né, por extorsão, cobrando quase 2 milhões de reais para poder tirar os invasores da fazenda, além de propinas, que não sou eu que estou falando, nós tivemos e temos acesso aqui aos autos, e está lá pedindo dinheiro, né, um Pix para outro, de pessoas ligadas a ele. Então, hoje, o terrorismo no campo, né, o MST produz essa insegurança jurídica, e é muito ruim, porque a agricultura familiar, né, o Brasil e o Espírito Santo, nós temos muitos produtores que sobrevivem da agricultura familiar. E eles tentam se aproximar disso. A agricultura familiar não pertence ao movimento criminoso sem terra, pertence às pessoas de bem, aos capixabas, aos brasileiros, e o agro é que faz essa locomotiva toda, né, do Brasil funcionar. Messias, projetos de lei. Eu estou vendo aqui que você tem em torno aí de 335 propostas legislativas. Fala aí dos seus principais projetos de lei. São muitas propostas que nós temos. Hoje o Brasil ele vive uma situação muito difícil, a questão da segurança pública. Claro que a segurança pública começa na cidade, né, com oportunidades, na área do esporte, da educação, né, enfim, tantos outros fatores. Começa dentro da família, né, porque, Marcel, eu era um improvável que me tornei provável. Né? Então, assim, essa história de dizer, não, porque eu sou pobre, porque não tive oportunidade, eu também. Né? Vim de uma família muito humilde. Né? E através do trabalho, através da educação, através da religião, o meu destino mudou. Né? Então, mas hoje há uma violência muito grande, e essa violência nós temos compreendido que é através de propostas de alteração do nosso Código Penal, que é da década de 40, nós estamos em 2023. Né? Então, muitas pautas ali, muitas propostas, nós retiramos a questão de progressão de pena, né, para estupradores, né, para traficantes que utilizam, inclusive, menor de idade. Olha que absurdo, né? O cara está ali traficando, está aliciando crianças para o crime, e quando ele é preso, ele usa a criança para poder assumir aquilo ali. Então, nós temos dezenas de alteração no Código Penal, né, para que esses indivíduos, para que esses bandidos, né, que utilizam menor de idade, que utilizam crianças, eles possam pagar de forma integral, puxar sua cadeia, cumprir, né, para que deixe as nossas crianças em paz.
É importante. Messias, nosso tempo está quase acabando. Queria deixar registrado aqui que eu tenho acompanhado seu trabalho, admiro o seu trabalho, a sua postura equilibrada. Eu costumo dizer que quando o político ele perde a capacidade de alcançar as pessoas que pensam diferente dele e trazer essas pessoas para uma reflexão sobre aquilo que ele entende que é melhor para a sociedade, a política perde o sentido. E os seus posicionamentos, por mais que você tenha valores muito bem definidos, os seus posicionamentos são sempre de forma muito equilibrada. E isso faz com que as pessoas, mesmo sendo contrariadas, as pessoas da esquerda, por exemplo, elas não se sintam desrespeitadas. Então, assim, parabéns pelo teu mandato, parabéns pela tua postura, né, de equilíbrio. Tá aqui essa camisa hoje, Obrigado. eu fiz questão de Obrigado. vesti-la em sua homenagem. Levo o meu abraço para o prefeito Euclério Sampaio, que é um cara diferenciado também. Quem ama, cuida, né? Cuida de Cariacica. E Messias ama, cuida de Cariacica, mas também está cuidando do Espírito Santo e do Brasil. Parabéns. Deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, Marcel. Obrigado por estar aqui. Me senti muito à vontade. É por isso que compartilhei assim, muitas coisas que estavam reservadas em caixinhas, né? Ali guardadinhas da minha vida. Me senti à vontade. Obrigado por proporcionar esse tempo aqui de qualidade, de conversar com o público capixaba. Eu sei que tem muito mais para a gente falar, mas o tempo mas não assim, permite. destacando duas coisas, né, para poder encerrar. Nós somos autor da PEC da Independência, que é aquela PEC que tem autonomia né, uma alteração que a gente está fazendo na Constituição, para dar autonomia ao Congresso de sustar questões que estão sendo debatidas hoje na Suprema Corte, que é de competência. Por exemplo, a liberação do aborto, a liberação das drogas. Isso não tem que ser discutido lá, tem que ser discutido no Congresso Nacional. E o Congresso ali tem a representatividade popular e que é contra essas questões do aborto. Lei é o Congresso. E o brasileiro não quer aborto, o brasileiro não quer a liberação das drogas. Então a PEC da Independência, ela dá autonomia ao Congresso Nacional. Eu sou autor. Uma outra coisa para finalizar, lembrando que recurso é importante. Todo deputado federal ele tem esse recurso e trará, né, para o seu estado, para a sua base, mas não adianta a gente colocar dinheiro no estado, colocar dinheiro na cidade e quando tiver pautas, né, referente ao aborto, referente à liberação de drogas, pautas que votamos, inclusive, né, da reforma tributária, votar contra o cidadão capixaba. Então, isso tem que trazer um equilíbrio e o eleitor tem que estar atento à postura de cada parlamentar, né? É importante defender a vida, é importante defender a família, os valores cristãos e a nossa liberdade. A nossa liberdade não tem preço. Hoje nós estamos aqui, Marcel, porque nós temos a liberdade, né, de poder estar aqui falando com o internauta, falando com aqueles que estão acompanhando, mas se nós não estivermos atentos, se a gente não for firme no Congresso Nacional, a gente perde até esse momento. Então, obrigado, um beijo no seu coração. Tamo junto, e que você continue sendo essa pessoa iluminada do bem, né, que é. E obrigado por tudo. Obrigado, tamo junto. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima, gente.